Toda empresa, ela tem uma história, mas tem um momento que tudo muda. Seja bem-vindo ao Ponto Decisivo. E hoje a minha convidada é a Angélica Santos. Ela é dubladora, ela faz as vozes oficiais do Cebolinha e do Ceninha. Ela também é diretora de dublagem da série Walking Dead. Também é locutora, entre outras coisas, né, Angélica? Eu quero dar um Isso. bem-vindo, agradecer você. É a segunda participação da Angélica. A gente já bateu um bate-papo na época da pandemia ainda, né, Angélica? Quero dar um Uhum. bem-vindo e agradecer você estar aqui contribuindo com o nosso quadro, viu? Bem-vinda. Obrigada, é um prazer de novo falar com você. E vamos lá, Legal. vamos conversar, né? Que isso que Vamos sim. ajudar também, né? Ser uma luz, talvez, alguém. Legal, não, com certeza. Angélica, eu queria que você falasse um pouco qual foi as maiores dificuldades, ou qual a maior dificuldade que você teve quando você iniciou na sua carreira na dublagem. Quando você inicia, a carreira de dublagem é uma coisa que você precisa de prática, né? Hum, Então você não sai fazendo. Apesar de que eu tive muita sorte, eu comecei fazendo vozes de meninos, então não tinha na época, então eu tive uma facilidade um pouquinho maior do que talvez outras pessoas, porque eu tinha uma voz específica, né? Mas é um processo, tá? Você não começa já trabalhando um monte, ganhando um monte. Não, infelizmente não é assim. Você vai caminhando, né? E durante esse período, no meu caso, eu tinha outras rendas também. Eu não me foquei única e exclusivamente naquele momento aquilo, porque eu estava iniciando e nem sabia se ia dar certo. tá. Mas, com o tempo, eu fui percebendo que a demanda estava chegando, então eu tive que fazer escolhas. E aí eu fui eliminando as outras questões que eu fazia e me dedicando mais à dublagem mesmo. Inclusive, na época, eu estava abrindo uma academia com a minha irmã, né? Olha, Então eu tinha uma academia de balé, mas realmente era difícil, né, você pagar aluguel, e ainda tinha uma irmã, então era difícil. E aí começou esse outro lado dar certo, eu fui me afastando também da academia, de dar aulas em diversos lugares. Eu fazia parte também, eu cheguei a trabalhar na Maurício de Souza como bonecos, cheguei a fazer também outras coisas, mas aí eu fui me dedicando mais à área que estava desenvolvendo. Só que é um processo, então a dificuldade é você não consegue viver daquilo na hora, termina tudo, vamos viver daquilo. Não, não foi assim que começou. Então foi um arranjo na minha vida e eu fui me dedicando mais a partir do momento que eu fui vendo que ela foi se abrindo mais para mim, né? E aí sim, eu aproveitei todas as oportunidades que tinha, eu fui aproveitando, né? o E primeiro aí, trabalho desculpa, o primeiro trabalho que você fez, você recebeu um convite ou você foi e falou assim, eu quero ser dubladora? não, eu tive que ir atrás, né? Porque assim, Ah, tá. na verdade, assim, o primeiro, eu, eu, eu fiz um teste, porque eu já Tá. estava na empresa e tal, eu fiz um teste, né? Porque eu só fazia boneco, comecei a fazer a voz. Quando eu fiz o teste e passei, foi a oportunidade que eu tive de passar no teste e começar esse processo, né? Mas até então era só um estúdio que eu estava gravando, né? Era só um lugar. E na dublagem você tem que ir para diversos lugares, né? Você não fica só focado em um, né? Então, esse sim é um processo, não é tão fácil, né? Apesar de ter sido um pouquinho mais fácil para mim, mas não é tão fácil, tá? Então você tem que ir adquirindo conhecimento, fazendo, melhorando, e aí você vai se colocando no mercado e você vai sendo absorvido pelo mercado. Entendeu? É assim que funciona. Se você tiver talento, se você tiver condições, você é absorvido, né? E foi o que aconteceu comigo. Daí eu fui fazendo escolhas e aí sim me dediquei a só isso, que é o que eu faço há 43 anos, quase 44 anos. Legal. Foi interessante que você falou 2 coisas, né. O começo você não fazia só isso, você tinha uma outra renda, porque muitas vezes a gente quer começar um negócio e você larga o trabalho, larga tudo para fazer só isso, e o processo, porque isso, muitas vezes nem todo mundo quer passar pelo processo, a gente já quer montar um negócio, já quer começar de cima, fazendo a Acho coisa já que já acontecendo, né. não é assim não, não. Quem É um dera, né. quem dera, exatamente. Mas eu acho que Legal. vale a pena, porque são aprendizados que você vai tendo, e Hum, isso vai te ajudar lá na frente, sabe? legal, Eu acho importante. Acho que é foi para legal. mim foi muito importante.
E né. qual foi o seu ponto de virada? Qual foi o momento decisivo do seu negócio que você falou: "Agora o negócio virou, agora o negócio começou a ficar sério"? Qual foi o seu ponto decisivo, Angélica? Depois que o gato passar. Depois do gato passar. Então, quando eu comecei a perceber que o tempo que eu estava dedicando a a essa empreitada nova, não estava sendo suficiente, entendeu? Eu Uhum. precisei resolver: "Espera aí, então agora eu tenho que resolver. Eu vou realmente me dedicar a isso aqui, ou eu vou, parar, ou então eu vou me dividir". Porque, assim, na verdade, essa divisão depois chega num momento que não é legal, porque você não consegue se dedicar totalmente àquilo, e aí acho que aquilo não cresce se você não se dedicar totalmente, Tá, tá. Então chegou a hora da virada que eu falei assim: "Ó, agora eu já me viro com isso daqui, eu consigo sobreviver com isso daqui". Pode ser até que não como você gostaria, sim. tá, mas a partir do momento que você se dedica mais, ele vai se abrindo, e eu acho que daí se torna realmente o que você vai fazer, sabe, assim, né. No caso da dublagem, para mim foi assim, a partir do momento que eu vi que eu estava negando escalas e perdendo oportunidades, porque na dublagem é assim, você vai, né, e aí você perde oportunidades, aí você fala: "Espera aí, vamos começar a perceber que eu não tenho tanto horário assim", e vai começar a reduzir. Não, então vamos à luta, então para aqui e se dedica só àquilo, e foi o que eu fiz. E deu certo, Legal. graças a Deus. Qual a decisão que você acha que você hoje, né, depois de ao longo de todos esses anos, lá atrás, quando você estava iniciando, qual a decisão que você acha que você poderia ter tomado, que talvez pudesse ter te ajudado? Você falou: "Olha, se eu soubesse disso lá atrás, eu teria conseguido evitar algumas coisas do meu processo, algumas dificuldades que eu tive no começo". Você poderia ter tomado antes e que hoje você sabe que que poderia ter te ajudado? Então, na minha época, né, tinham poucos estúdios, e eu tinha uma dificuldade de me apresentar, sabe, para outros estúdios, né. Tanto que o estúdio que eu cheguei a coordenar foi o último estúdio que eu entrei, olha que coisa maluca, foi o último estúdio que eu entrei. E eu não ia lá por questões diversas, assim, tipo, besteiras da vida que a gente, quando é muito imaturo, né, até vergonha, ou então, sei lá, você não conhece as pessoas, e Uhum. naquela época você não podia nem se apresentar como dublador. Se você chegasse, você tinha que falar que você era um iniciante mesmo, mesmo já tendo 10 anos de carreira, Olha, entendeu? Os dubladores: "Hã, dublador? Essa daí é dublador? Nunca vi", você entendeu? Eram umas coisas assim. Então você tinha que tomar muito cuidado, sabe. Eu lembro até de pessoas que faziam cartãozinho, dubladora, os dubladores jogavam fora, você imagina, se denominando dubladora, ela nem dubla ainda. Então existia essa coisa, sabe, no mercado. Então você tinha que ter muito cuidado. E outra questão que isso, na verdade, me ajudou, quando eu fui começar nessa profissão, eu fui procurar saber como é que ela funcionava, como é que eram feitas as coisas, como é que se recebia, se tinha algum acordo coletivo, se não tinha, o que acontecia. Porque e isso foi importante para mim, porque eu sempre segui o caminho muito certinho das coisas, porque eu falava assim: "Eu não vou atrapalhar uma profissão, eu estou aqui para somar e para crescer junto com ela". Então, uhum. esse meu entendimento me ajudou muito na carreira, e o que me atrapalhou foi isso, o fato de eu ter uma certa resistência de ir, porque nesses outros, eu conhecia um diretor, ele me indicava, tal, mas Tá, eu, Angélica, aí eu sempre tive essa dificuldade, viu, Marcos? De me, por exemplo, direção, eu não peço direção. Direção eu acho que é um cargo de confiança, e o estúdio convida quem ele acha que ele tem confiança naquela pessoa. Eu sempre fui convidada. E até hoje eu não tenho essa postura de me oferecer. Não faço isso. Eu acho que é um cargo de confiança, e que o estúdio tem a confiança, ele convida, e é isso, né. No momento eu dirijo para 2 estúdios, mas, assim, já teve tempo de eu ficar sem direção e também achar que é melhor não. Entendeu? Então eu tenho umas posturas assim, pode estar errada? Pode, porque eu tenho colegas que se oferecem e estão trabalhando como diretores, então é muito relativo isso, né. Então é, eu sim. digo que essa coisa de você ir atrás, se oferecer, mostrar é muito importante, e isso eu tenho uma dificuldade, né. Então talvez isso no passado eu teria talvez: "Opa, espera aí", né, você até hoje pode fazer isso, né, você já tem uma carreira, já é reconhecida, ainda mais agora. Antigamente era um pouco menos, né, então agora que eu tenho, eu também não faço, você deveria fazer.
Tá certo. Tem algum aprendizado que você teve ao longo da sua carreira que você poderia dar como um conselho ou uma dica para aquele empreendedor que ainda não atingiu, né, o seu momento de virada, que está ali trabalhando, está ali fazendo as Eu coisas e acho está que com um é monte de questionamentos aí? eu acho que é aquilo que eu acabei de falar, que é na questão de que pesquise, procure, se informe, sabe. Porque às vezes você está fazendo, alguém está fazendo também, e essa pessoa pode ser um exemplo para você ou pode ser até uma solução para você, né. No caso da dublagem, é o fator de você entender que é uma categoria que tem as suas especificidades, ah, tem já normas, regras, e que você não pode simplesmente entrar e achar que se fazer qualquer coisa, cobrar menos, entendeu? Você acaba com todo um mecanismo que já existe, né? E eu comecei, e tem gente que já começou muito, eu já tenho muito tempo, mas tem gente que tem muito mais tempo do que eu, e que fizeram ela ser dessa forma, com esses Uhum. valores, com essas regras. Então eu não posso chegar e simplesmente fingir que elas não existem, Tá, sabe? Então eu acho que, independente do ramo que você for, é importante que você pesquise, que você se informe, que, né, que você verifique se já não existem regras, ou se as regras que existem, você até está descobrindo sem saber e está te prejudicando, porque pode te prejudicar, né, então, eu acho que é isso, né, isso é importante, a informação é a melhor coisa, né. ótimo. E para a gente finalizar, hoje a gente vive num mundo muito concorrência, a IA, né. Eu estava até vendo alguns casos que, alguns dubladores, por exemplo, algumas séries do Chaves, por exemplo, alguns atores que morreram estavam redublando com IA, né. Como é que você faz hoje, Angélica, para concorrer com tanta gente nova que está entrando, né, tanta série, filme, desenho, um monte de gente nova, ou seja, que às vezes vai querer ocupar seu espaço, vai querer ali substituir, e com tanta IA, que hoje em dia a gente muitas vezes nem sabe, né, o que é feito pela pessoa e o que é feito pela IA. Eu vi alguns casos que estava dando alguns problemas. Como é que você, Angélica, faz para conseguir se manter atualizada e não perder espaço, digamos assim, com tanta concorrência que tem hoje em dia? Então, Marcos, na verdade, pessoas novas, elas têm que entrar, né, é um processo. Eu vou mudando de faixa, né, então eu comecei criancinha e depois eu fui mudando, eu já passei por todas as faixas da dublagem e agora eu estou das da minha faixa, né, que é mais velha. Então, assim, eu não acredito que ninguém tira o lugar de ninguém, Tá. sabe, porque a dublagem, ao contrário de muitas profissões, ela depende muito da expertise das pessoas, Hum. sabe. Então quanto mais tempo você está, mais expertise você tem, sabe. E isso faz muita diferença. Eu passei por todos os mecanismos de equipamentos, de tecnologia, sabe. Eu tenho um aprendizado de longa data de todos os equipamentos. E eu lamento que quem esteja entrando não tenha esse aprendizado, porque você nota a diferença, sabe. Você nota a diferença de como age com a profissão, de como é o resultado final, existe uma diferença. E a dublagem é um aprendizado. Então, uma pessoa que começou agora, ela não vai ter a qualidade de uma pessoa que já está no mercado há muito tempo. Isso é muito difícil, Marcos. Eu estou há 43 anos, eu nunca vi, sabe? Ao que eu lamento é assim, por exemplo, eu assisto muito dorama e esses últimos tempos eu não tinha o Viki. E eu peguei e comprei, e agora eu faço parte do Viki, né? E aí, outro dia apareceu um dublado. Eu falei, nossa, aqui tem dublado? Porque até então eu só achava que tinha original. Eu não conseguia assistir, porque aquilo não era dublagem, eu não chamo isso de dublagem. Hum. E qualquer coisa feita por IA, ou pessoas inexperientes, ou não profissionais, eu não chamo de dublagem. E eu lamento que a população não reclame, porque deveria reclamar. Isso aqui é horrível, entendeu? Eu acho que o IA, ele tira, ele joga para baixo a nossa cultura. Ele destrói tudo, entendeu? Porque ele é feito por uma máquina que copia, que é feita num outro lugar do mundo, onde a cultura é outra, tudo é outro, Uhum. né. Então, se o brasileiro começar a ficar só com essa história de "ia, ia, ia", ele vai ter ou ele parece que a cultura dele vai ser moldada por outro país, por outra história, por outro tudo, né. O IA, ele é ótimo como um, nem coadjuvante, mas como um apoio da dublagem, sabe, tecnicamente falando. Ele é ótimo para sincronia, um monte de coisa.
mas ele não é arte, ele não cria, ele não consegue. Aliás, não sei se você sabe, o português ele tem algumas especificidades pela própria musicalidade que o IA tem dificuldade. Já tentaram fazer alguns filmes e fazem filmes. O trabalho é muito grande, porque eles ainda precisam de dubladores para arrematar o trabalho, porque senão ele não consegue entender, sabe? Se você falar rindo, ele não entende. Entendeu? Porque para ele é um cacacu, ele não entende o que é isso. Então é muito interessante isso. Eu não sou contra o IA no sentido de ajuda, mas eu sou no sentido de substituir. E eu sou contra o IA substituir qualquer ser humano, né, na verdade, não só o dublador, né? E ultimamente a gente tem visto, ontem mesmo eu vi uma reportagem que dizia exatamente isso. Uma IA se rebelou e não quis ser desligada, e ela simplesmente escapou sem o ser humano ter condições de desligar ou fazer qualquer coisa, e se juntou uma outra. Quer dizer, isso é uma coisa que, na verdade, está se tornando perigosa, além de tudo, né? Fora a falta de água, entendeu? E ainda mais no Brasil, que tem muita água. Eles estão querendo colocar aqui, né, aquelas imensas lugares com muitos computadores que precisa de muita água, muita refrigeração, né? Hum. E assim, isso é perigoso, na verdade, para o país, inclusive no sentido de a gente precisa do que é nosso mesmo, da nossa água, da nossa vida aqui, né? Que a gente tem. Enfim, eu acho que é interessante, ela é necessária, ela é muito legal, mas não substitui o ser humano, não substitui nem atrapalha a natureza. Se isso aí não acontecer, para mim está tudo jóia e que tenha muito IA. Agora, se isso for acontecer, eu acho que o ser humano tinha que parar e pensar um pouquinho, né? Tá É certo. isso. E assim, aí, Angélica, para finalizar, né, que você perguntou, sim, eu não acredito que exista substituição, eu acredito em renovação, tá. sabe? Eu mesmo tenho muitos alunos, porque eu também dou aula, eu também tenho um curso de dublagem hoje em dia, então, além de empreender sendo dubladora, eu também tenho um curso online remoto, mas tudo muito consciente, sabe? Tudo muito. Quando eu dou o curso também, eu explico como funciona o mercado, como é que entra, quais são as regras, e daí, como disse um aluno meu, eu não ensino a dublar, eu ensino a ser dublador, que eu acho que é o importante, sabe? Oh, E aí a renovação é natural, né? Eu só lamento que realmente nos últimos tempos eu tenho visto muita coisa ruim na TV e isso eu acho triste, justamente por causa desse pedido de renovação desenfreada, que não se acredita que o ator ele tem que ter um tempo para se tornar um bom dublador, entendeu? E isso é necessário, foi necessário desde lá de trás e é necessário até hoje em dia. É um processo, ninguém fica bom da hora né, do dia para a noite. isso é verdade. Angélica, obrigado. Imagina, Um foi um bate-papo prazer. rápido, né? Essa é a Foi. ideia mesmo. O pessoal fala, mas já acabou, né? Rapidinho assim. Eu quero deixar aqui as suas redes sociais, tá bom, pessoal? E você pode seguir lá a Angélica, entra lá, já Obrigada. segue ela no Instagram dela, @Angélica Instagram, Dubladora. TikTok, todos os lugares, estou em todos os lugares, tá bom? Ótimo. No Lá tem YouTube todas as também. informações. Eu quero mais uma vez agradecer. Obrigado mesmo, tá? Pela sua contribuição Eu rápida que aqui, contar um pouquinho da sua história. Contar, eu quis mais focar, obviamente, aqui, o objetivo é focar mais lá do empreendedorismo, né? Até para você ver como é sim, fonte de inspiração, por mais que é uma dubladora, mas também é uma empreendedora que tem as dificuldades, tem as lutas com todo mundo de nesse todo Brasil, mundo. né? Então, O é, dublador, ele não tem um salário mensal, ele não sabe quanto ele vai ganhar esse mês, o mês, quer dizer, ele sabe esse mês por causa do mês passado que ele gravou, mas o mês que vem ele não sabe quanto ele vai ganhar. Um mês tem muito trabalho, outro mês não tem muito trabalho, e é por isso que a gente acaba também, no meu caso, eu também tenho curso, eu também faço outras coisas, mas assim, sempre ligado à voz, né? Hoje em dia eu reconheço que a minha voz ela é potencial para várias coisas. Eu faço voz original, eu sou diretora de voz original, eu sou dubladora, eu sou e tenho curso, então é assim que a gente funciona, né. Todos são estou empreendendo em tudo, na verdade, mas tudo na mesma área, ótimo, ótimo. né, Muito foquei na bom. voz. É isso. Não, show de bola. Pessoal, então já também vou deixar aqui para vocês não esquecerem de se inscrever no Insta e TikTok, coloca lá Determinados Conecta e claro aqui no nosso canal que nós estamos aqui no YouTube, se inscreva, ative o sininho para receber os próximos conteúdos, os próximos episódios também, compartilha
que tem outras pessoas que não estão aqui. E não esqueça de dar seu like, porque isso ajuda que o YouTube possa entregar para mais pessoas. Angélica, mais uma vez, muito obrigado. Todo Obrigada a sucesso para você. você. Obrigada para Obrigado você. para vocês que estão nos assistindo até aqui e até o próximo. Obrigada, gente.